Então vamos lá, nessa aula nós vamos ver testes de hipóteses para duas amostras pareadas. Só que primeiro a gente vai então entender o que são amostras independentes e pareadas, né? Porque nós vamos ter depois na aula seguinte os testes para amostras independentes, tá? Então a gente vai ver aqui nessa aula o teste de hipótese paramétrico T, para duas amostras pareadas, e na sequência o teste de hipótese não paramétrico para duas amostras pareadas, Wilcoxon, tá? Então, primeiro, vamos imaginar que a gente tem duas populações e o nosso objetivo vai ser comparar a média de uma variável x quantitativa nestas duas populações. Por exemplo, a altura. A gente quer avaliar a altura na população A e a altura na população B. Ou seja, a gente quer comparar, por exemplo, a média, se a média de altura de A e a média de altura de B são iguais ou são diferentes. Para isso, a gente vai lá e tira, então, da população A uma amostra, então a nossa amostra A, e da população B uma amostra, a nossa amostra B, então, de alturas. Como que essas amostras podem ser selecionadas? Elas podem ser selecionadas de forma independente, né, sendo amostras, então, independentes, ou amostras dependentes, pareadas. Nas amostras independentes, os indivíduos da amostra A não são relacionados com os indivíduos da amostra B. Não existe relacionamento nenhum entre os indivíduos das duas amostras. Já nas amostras pareadas, cada indivíduo que estiver na amostra A, ele é relacionado, ele está pareado com o indivíduo da amostra B, né? Então, existe uma correspondência entre estas medidas. Então, vamos entender que tipo de correspondência, que tipo de dependência, de pareamento existe. Na amostra A, vamos supor que a nossa amostra A seja de brasileiros, né? Então a gente quer avaliar a altura dos brasileiros, e na amostra B seja uma amostra de chineses, então a gente quer avaliar e comparar então a altura de chineses. Por exemplo, eu tenho lá um indivíduo que é um homem de 30 anos, um brasileiro, eu vou ter da mesma forma um chinês, um homem de 30 anos. Se eu tenho uma mulher de 32 anos brasileira, eu vou ter uma mulher de 32 anos chinesa. Se eu tenho uma mulher de 35 anos, eu vou ter uma mulher brasileira, né? Eu vou ter uma mulher de 35 anos chinesa. Então, a diferença que eu tenho entre as medidas, por exemplo, entre essas duas medidas aqui, é que aqui é um brasileiro e aqui é um chinês. Todas as outras características que forem consideradas importantes na questão da altura, por exemplo, sexo e idade, que eu estou falando aqui, vão ser as mesmas. Ou seja, aqui tem a correspondência, né? A associação, o pareamento entre as observações. Uma outra forma de obter o pareamento é considerando o mesmo indivíduo em dois momentos no estudo, tipo antes e depois, né? Então, eu quero avaliar, por exemplo, a eficácia de um medicamento. E eu vou lá e vou medir, por exemplo, vamos supor que eu estou querendo avaliar se o medicamento de pressão é satisfatório. Então, eu vou pegar a Maria, ver a pressão dela antes de dar o medicamento e vou avaliar de novo a Maria depois que ela tomar o medicamento. Eu vou avaliar a Antônia antes de tomar o medicamento e depois vou avaliar de novo a Antônia depois do medicamento. Vou avaliar a Carla antes de tomar o medicamento e depois vou avaliar a Carla depois do medicamento, né? Então, essa é outra forma de pareamento. Então, os dois testes que a gente vai olhar aqui, então, com duas amostras pareadas, são o teste paramétrico, é o teste T para duas médias de amostras pareadas. E ele é equivalente ao teste T para uma média, tá? Considerando então as diferenças. O teste T que a gente viu na aula passada, se a gente aplicar nas diferenças, a gente vai ter o mesmo resultado. Eu vou pegar um exemplo e vou mostrar isso para vocês, tá? O outro teste é o teste não paramétrico correspondente, né? O teste alternativo para o teste T, então, quando este teste aqui não puder ser utilizado, né? Então, por exemplo, quando a gente tiver a não normalidade, os dados não forem normais, a gente tem então o teste de Wilcoxon para duas medianas de amostras pareadas, que é o teste alternativo. E ele também tem o seu equivalente para as diferenças. Lembram do teste de Wilcoxon para uma mediana que a gente viu? É o mesmo raciocínio, tá? Então, vamos lá olhar o teste T, né? Então, o nosso objetivo aqui é comparar pares de observações, né? Ou também comparação de duas médias de amostras pareadas, né? Então, vocês podem achar esse tipo de sinônimos na bibliografia. Em algumas situações, os dados de duas populações são coletados aos pares. E isso é feito para que a gente controle alguns fatores que poderiam estar inflacionando as estimativas das variâncias. Então, por exemplo, né, a hidratação da pele com o creme 1 e o creme 2.
né? Se eu usar na mesma pessoa os dois cremes, por exemplo, cada creme é utilizado em um dos dois braços, eu estaria minimizando alguma causa, algum fator de variação entre essas medidas. Então, por exemplo, ao invés de eu usar o creme 1 em uma pessoa e o creme 2 em outra pessoa, eu vou usar os dois cremes aos pares na mesma pessoa, num braço e no outro, né? Então, essa é a ideia de fazer o pareamento, né, com esse objetivo da gente controlar alguns fatores que poderiam estar interferindo no que eu estou medindo. A hipótese que a gente vai testar é se existe diferença significativa entre os pares de observação. A suposição, então, que a gente tem, já tinha comentado ali atrás, né, é que os dados seguem distribuição normal, tá? Então, esse é o único pressuposto para a gente poder utilizar essa estatística de teste aqui. As hipóteses, né? Então, se eu estiver falando lá creme 1 e creme 2, eu posso notar desta forma, eu quero saber se a eficácia, a hidratação do creme 1 é a mesma do creme 2. Como eu posso falar a respeito da diferença entre a hidratação dos dois cremes, né? Porque o teste se baseia nas diferenças, né? Nos pares, né? Na comparação dos pares. Então, a mesma coisa, se essas duas medidas, né? Essas duas médias de hidratações são iguais, quer dizer que a diferença, a média de diferença é nula, tá? E a alternativa, eu posso ter a diferença, né, a hipótese unilateral à esquerda e a direita, perdão, e a hipótese unilateral à esquerda, né? Então, mesmo raciocínio. E essa é a nossa estatística de teste, né, do nosso teste T, onde eu vou utilizar este D aqui, são as diferenças que nós vamos, esse Dzinho primeiro, que nós vamos fazer, né? Primeiro, obter as diferenças de cada um dos pares e depois o D barra, que é a média dessas diferenças. E com base nessas diferenças, nós vamos também calcular o desvio das diferenças, que vai aparecer aqui na fórmula. E nós vamos dividir por raiz de N, onde N é o número de pares e não de observações, tá? São pares de observações. E isso aqui, então, tem estatística T com N menos 1 grau de liberdade. Então, vamos a um exemplo. A gente tem 5 operadores de máquinas que foram treinados em 2 máquinas de diferentes fabricantes. O objetivo era verificar qual delas apresentava maior facilidade de aprendizagem. Mediu-se o tempo de cada um dos operadores gastou na realização de uma mesma tarefa com cada um dos 2 tipos de máquinas. Os resultados estão aqui na tabela, né? Então, vamos entender. O operador 1 fez a mesma tarefa na máquina X e levou lá 80 segundos, 80 minutos, tá? 80 unidades de tempo. Esse mesmo operador foi lá na máquina Y e fez a mesma tarefa e na máquina Y ele levou 75 unidades de tempo, certo? E assim por diante. Então, na verdade, nós usamos só 5 operadores, cada um deles fez 2 operações em cada uma das 2 máquinas, ok? E agora o nosso objetivo é, ao nível de 5%, verificar se é possível afirmar que a tarefa realizada na máquina X demora mais do que na máquina Y. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar, tá, gente? Já vou chamar a atenção aqui, antes da gente colocar as nossas hipóteses, de que esta aqui é a medida para o nosso teste. As diferenças. 80 menos 75, 72 menos 70, 65 menos 60, 78 menos 72, 85 menos 78. Tá? Então, são essas diferenças que nós vamos usar agora para obter as medidas e colocar na estatística de teste. Bom, vamos à nossa hipótese. Primeira coisa que a gente quer saber é se o tempo, né, para realizar a tarefa é o mesmo nas 2 máquinas. Ou seja, de que a média das diferenças é nula. Não existe diferença de tempo para realizar a tarefa entre X e Y. Hipótese alternativa, gente. Aqui é importante usar esse exemplo para chamar a atenção. A pergunta aqui, é possível afirmar que a tarefa realizada na máquina X demora mais do que na máquina Y? Se vocês não tivessem visto isso, vocês olharem esse resultado, parece sim que X sempre demora mais tempo, né, do que na Y. Todas as medidas aqui foi que X foram maior do que Y. Mas se vocês não tivessem visto o resultado, só com base no que a gente leu aqui antes, poderia X demorar mais? Poderia Y demorar mais? Ou seja, a gente não tem indício nenhum, né, de que a máquina X é mais demorada, de que a tarefa na máquina X é mais demorada, de que a tarefa na máquina Y é mais demorada. Lembra do que eu disse lá sobre o teste unilateral ser mais poderoso? Então, a gente não pode decidir as hipóteses olhando os dados, tá, pessoal?
A menos que essa pergunta aqui tenha sido feita pelo pesquisador e ele tenha algum indício, né? Ele vai dizer, a máquina Y, ela encurta, ela tem menos peças, sei lá, o que quer que seja. A menos que ele tenha alguma informação desse tipo, a gente poderia pensar numa hipótese unilateral. Se não, a nossa hipótese alternativa é, sim, bilateral, ok? Bom, o nosso alfa adotado, lá dado no problema, então, é o alfa igual a 5%. E nós vamos, então, calcular essa estatística de teste aqui, né? E sabemos que, para utilizá-la, nós temos um pressuposto que é o da normalidade, tá? Nós já vamos lá para o R, porque a gente faz, né, esse cálculo, né? Eu comentei para vocês, né? Os testes de normalidade são um pouquinho mais chatinhos, lembram lá da aula 11, né? Então, a gente vai usar muito mais o computacional. Aqui a gente vai usar exemplos pequenininhos para vocês entenderem os testes de média e assim por diante, mas a gente vai basicamente trabalhar no software, né? Então, nós vamos calcular esse obter esse T calculado, e esse Dzinho aqui, ó, esse D com barrinha, é o quê? A média dessas diferenças. Eu somo essas diferenças e divido por 5. E depois a mesma coisa na hora de calcular o desvio, né? É fazer cada uma das diferenças menos a média, colocar o quadrado, somar, dividir por n-1, isso é a variância, divido e tiro a raiz e vou ter o desvio para colocar, então, aqui na fórmula. E o n aqui, então, é 5, né? Que é o número de pares, o número de operadores, portanto. Então, perdão. Calculando a média, a gente chega, então, na média das diferenças igual a 5. E calculando o desvio, a gente chega no desvio padrão de 1,8708. Pronto, já posso colocar, então, esses valores, ó, 5 para a média das diferenças, 1,8708 para o desvio padrão das diferenças, dividido por raiz de 5, que é o nosso n. E a gente chega num t de 5,98. Bom, a gente tem um alfa de 5% e a gente tem grau de liberdade igual a 4, porque é n menos 1, número de pares, né? 5 menos 1, 4. Se a gente for lá na distribuição t, tá? Eu não vou nem abrir a tabela aqui, tá, pessoal? Porque é o mesmo raciocínio da aula passada. Eu vou lá, então, o nosso teste é bilateral, né? Então, eu vou dividir o meu alfa em duas caudas. E a gente vai, lembram lá pela tabela T, olhando por cima, que são os limites bilaterais, no alfa de 5% até a linha do 4 graus de liberdade. E isso me leva ao valor 2,776 para o T, né? Então, o nosso T tabelado, negativo na cauda da esquerda, positivo na cauda da direita. Então, o nosso 5,98 cai para cá, né? Na nossa cauda da direita, na área de rejeição de H0, certo? Então, a nossa conclusão, com 5% de significância, né, é, primeiro, decisão rejeitar H0 e concluir que realizar a tarefa com a máquina X deve demorar mais do que com a máquina Y. Bom, a gente lembra, né, que uma outra forma da gente decidir uma delas, então, é comparar o valor calculado com o valor tabelado, o valor crítico, e a outra é obter o valor, o p-valor, né? E eu poderia fazer isso usando lá o Excel, a função dist igual a gente usou na aula passada, onde eu vou colocar o meu valor aqui 5,98, que foi o valor calculado de t, os 4 graus de liberdade, e aqui eu vou colocar, ó, são duas caudas, né? Então, porque ele tem que achar esse valor, essa pontinha aqui e multiplicar por 2, porque a gente tem a cauda de cá, tá? E esse é o nosso valor, 0,0039. No R, a mesma coisa. Eu vou botar lá, né, PT, a probabilidade da distribuição T, o valor de T calculado, eu vou colocar o lado negativo para ele me dar essa pontinha aqui, ó, né? E vou multiplicá-la por 2. Tá? Então, é o mesmo raciocínio. E eu chego lá no valor 0,0039, igualzinho a gente chega aqui no Excel, tá? Bom, então, olhando isso aqui em termos percentuais, é 0,39, que é bem menor do que o nosso 5%, que é o nosso nível de significância. Ou seja, a significância do resultado, baseado nos dados amostrais, é menor do que a significância do teste, né? E a significância do teste nos diz o quanto a gente tolera errar, e eu estou errando muito menos. Por isso, é possível rejeitar a hipótese nula, que é a mesma decisão que a gente tinha tido antes, né? E agora, por fim, vamos lá olhar como é que a gente faria isso lá no R, tá? Obter também aqui o intervalo de confiança, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou direto no R, tá? Daí eu vou chamando a atenção dessas coisas lá no R. Acho que fica melhor para enxergar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, né, botar os valores da máquina X e da máquina Y. Vou fazer os dois
testes de normalidade, ó. Então, a normalidade para a máquina X aceita, ó, 0,8989. E a normalidade para a máquina Y também aceita, 0,5471, ok? Depois disso, eu vou criar as diferenças entre as duas máquinas. Eu estou fazendo isso porque eu vou usar aqui embaixo para mostrar para vocês que o resultado é o mesmo do teste T para uma média só. Então, né, só para lá que a gente vai usar. O que eu vou precisar? A média, que é a média dessas diferenças, né, o desvio dessas diferenças e o N, tamanho, então, dos pares, né, a quantidade de pares. O meu T, então, para eu obter o intervalo de confiança, lembram lá, né, aquele T que era, vamos lá lembrar, esse aqui, ó, 2,776, né, eu obtenho, então, com essa informação aqui, né, eu acumulo, então, né, 0,975, o que eu estou fazendo, então, é acumular até aqui, ó, 0,975, e eu vou achar, então, com 4 graus de liberdade, 2,776, tá? Se eu botar, tá ali, ó, meu T, ó, 2,776, ó, tá aqui o valor do T, tá? E eu preciso dele para calcular no intervalo de confiança. A gente viu que o intervalo de confiança, lembram, né? É a média menos o valor, né, da estatística T lá, né, do valor T tabelado, que multiplico pelo desvio e divido pela raiz de N. É o mesmo intervalo de confiança lá da aula passada, de uma média só, tá? Então, aqui eu tenho intervalo de confiança para as diferenças. Como é que eu posso interpretar isso aqui, pessoal? Isso aqui quer dizer o seguinte, que a máquina A leva mais tempo do que a máquina B, em média, no mínimo 2,67, no máximo 7,32 minutos, horas, né? As unidades de tempo que a gente tinha lá, tá? Segundos, minutos, o que quer que seja. Tá? Então, isso aqui é o quanto eu espero, com 95% de confiança, que a máquina A vai demorar mais do que a máquina B, né? Porque que a máquina X vai demorar mais do que a máquina Y, porque eu estou fazendo aqui a diferença X menos Y, tá? O teste, isso é o que a gente tem ali nos nossos slides, né? O T calculado vai ser a média das diferenças, né? Dividido pelo desvio das diferenças sobre raiz de N, quantidade de diferenças. E aí tá ali o meu T-calc, ó, 5,98 arredondando, o valor que a gente obteve lá nos slides. Aqui tá, então, né, o P-valor, não, perdão, aqui tá o valor, o T crítico, né, 2,776, que por isso que a gente rejeitou, né, porque esse valor aqui é maior do que este, ó, ele cai aqui na cauda, né, ó, 5,98 cai aqui na cauda, a gente decidiu rejeitar. Ou a outra forma é calculando o P-valor, que é um valor bem pequenininho, 0,39%, menor do que 5, e por isso a nossa decisão de rejeitar. Então, até aqui a gente fez as continhas passo a passo, tipo continha na mão. Outra opção é usar a função t-teste. A função t-teste serve tanto para um teste só, uma média só, que nem a gente viu na aula passada, quanto para duas médias, independentes ou pareadas, independentes na aula que vem e pareadas na aula de hoje. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Máquina X, máquina Y, são as minhas duas amostras, e aqui eu coloco a informação de que eu tenho um pareamento. Então, pareamento igual a true, né? Verdadeiro, temos o pareamento. Tá? Então, primeiro eu crio aqui o teste e chamo ele, né? E a gente vai chegar nos mesmos resultados que a gente já tinha visto antes, ó. O T, 5,98, 4 graus de liberdade, aqui está o nosso P-valor que a gente tinha obtido antes. O intervalo de confiança que eu falei para vocês, ó, de 2,68 a 7,32. É a diferença, então, né? O intervalo de confiança para a diferença de tempo entre X e Y. Para finalizar, o que eu estou pedindo aqui? Aqui eu estava pedindo teste botando X e Y, dizendo que eu estava fazendo pareamento. Quem é diff? Diff são as diferenças entre X e Y. São esses valores aqui, ó, pessoal, esses 5 valores aqui. Se eu pedir o teste que a gente viu lá na aula passada, lembra o teste de uma média apenas, para as diferenças, a gente vai chegar no mesmo resultado. Olha aqui, ó, 5,98, 4 graus de liberdade, o P-valor o mesmo, né, 0,0039, e aqui o intervalo de confiança o mesmo. E aqui a média das diferenças que a gente já tinha obtido aqui, ó, média das diferenças igual a 5. Certo? Então, esse é o R, né, e esse aqui é o não paramétrico que está lá no outro vídeo, na sequência, tá? Então, tá aqui, né, um resumão do que eu comentei agora ali no R. E na sequência, vocês têm uma coleção de exercícios aqui, onde a gente, né, alguns deles têm resposta, outros não, tá? A maioria deles tem resposta,
tá? Então, diversão garantida.